E nós estamos de volta no Ângela Fiorenza e você, hoje recebendo um profissional de uma das áreas mais procuradas. Há algum tempo só as mulheres que buscavam esses profissionais. Hoje, os homens também aderiram a ele, os homens também estão presentes nos consultórios médicos do cirurgião plástico. E nós vamos conversar com muita alegria. Nós recebemos aqui no Ângela Fiorenza e você um médico bastante jovem, um cirurgião que tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas que vem fazendo muito sucesso aqui em Sorocaba, na região, Campinas, enfim, eu vou deixá-lo falar mais da profissão do que eu mesma. Nós recebemos aqui Dr. Fernando Fabrício Franco. Dr. Fernando fez o Fellow Internacional da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele também está defendendo tese, está preparando uma tese sobre um assunto que é assim, vamos dizer, não posso dizer que é coqueluche do momento, mas ele é bastante discutido no momento e também bastante polemizado. Nós vamos falar, assim, começar a nossa entrevista falando sobre lipoaspiração. Obrigada, doutor Fernando, Olá, por estar aqui junto com a gente no Ângela Fiorenza e você. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado para todos que nos assistem aí na TV Com, no Canal 7. Olá para todo mundo. E é isso. Agradeço o convite. A lipoaspiração é um procedimento hoje muito realizado. Não é uma técnica nova, tá, Ângela? É uma técnica que já desde a década de 70, um cirurgião plástico francês, já muito consagrado, Dr. Yves Gerard Lilou, na década de 70 inventou essa técnica já foi muito aperfeiçoada, já foi muito aprimorada e é um procedimento muito realizado. No começo ela causava, quando ela foi assim descoberta, quando esse médico descobriu, ela tinha assim outros tipos de problema, provavelmente, né? Sim, Ângela. Na verdade, essa técnica foi desenvolvida por ele e quando ele chegou no Brasil para divulgar essa técnica, ela foi muito questionada e a partir ao longo dos anos ela foi aprimorada. Tudo que é novo choca. Tudo que é novo choca. E, inclusive, como dado estatístico, aí, só como a título de informação, a lipoaspiração hoje é o segundo procedimento mais realizado dentro da nossa sociedade de cirurgia plástica, ficando em segundo lugar, perdendo apenas para cirurgias das mamas. É um procedimento muito realizado, vamos dizer assim, no Brasil, segundo uma pesquisa contratada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Datafolha divulgou em 2009 629 mil cirurgias plásticas realizadas no Brasil. 629 mil. 73% são cirurgias estéticas, o restante é cirurgia reparadora. E dessas, 20% é a cirurgia de lipoaspiração, procedimento de lipoaspiração. Certo? A cirurgia da mama, depois a gente já volta na lipo, mas uma curiosidade. Vamos lá. As mulheres querem o quê? Elas querem mais tirar, querem mais reduzir, querem mais aumentar, querem mais corrigir? Qual é a procura maior? Os dois procedimentos são muito realizados, tanto a prótese a mamoplastia de aumento, conhecida por nós cirurgiões plásticos, com a colocação de implantes de silicone, e a cirurgia de mamoplastia redutora. São os dois procedimentos realizados no âmbito estético, né? A cirurgia de redução e a cirurgia de aumento. São muito realizados, não tem uma diferença estatística muito acentuada, mas são muito realizados, tanto a cirurgia de aumento quanto a cirurgia de redução. Essa cirurgia de aumento, aí a cliente chega e a gente chega a ver assim alguns absurdos, né? A cliente chega e de repente ela quer virar uma atriz uma atriz de cinema com aquela coisa assim desproporcional, que fica até feio, porque acaba sendo um contrassenso. Muita gente lutou para que a cirurgia de mama, ela tivesse, inclusive, convênios por questão do peso, porque na hora que incomoda realmente. Sim. Alguns convênios autorizam a cirurgia. Autorizam. Aí o que acontece? Aí tem gente que quer colocar um absurdo, uma quantidade muito grande na prótese, e isso daí vai ficar realmente até fora de propósito. Exatamente. Essas pacientes... Angela, eu penso assim, que a graciosidade do procedimento está em harmonia com o corpo da paciente. Eu acho que de alguns anos para cá tem se aumentado o volume de colocação dos implantes de silicone, as mamoplastias de aumento, tá? De alguns anos para cá, mas isso por conta de cultura. A cultura no Brasil, as mulheres no Brasil, elas querem uma mama
maior, que tem um colo bonito, para ela colocar um vestido, um top e ficar mais aparente. Isso é diferente em outros países, como alguns países da Europa, na Espanha, que eu estive fazendo uma visita, fiz um estágio em Barcelona. Lá eles não colocam próteses redondas para ter um perfil muito alto, com colo alto, e sim próteses mais anatômicas, que tem um perfil um pouco mais baixo, o colo da mama não fica tão alto. Isso é culturalmente, a gente acabou adquirindo isso das americanas, né? Veio da origem americana, colocar implantes um pouco mais volumosos, um pouco maiores, e aí culturalmente no Brasil também começou a se colocar implantes maiores, de volumes maiores, uma média, vamos dizer assim, de 240, que era antigamente, a média hoje já é de 280, 300. E aí não causa incômodo? O que dizem as pacientes? Não, pelo contrário, as pacientes pedem implantes maiores. Como eu falei, culturalmente, na verdade, para cá, elas têm pedido implantes de tamanho maior. Porque na verdade fica um colo mais bonito, a roupa cai de outro modo. Por outro lado, tem assim o seu outro aspecto, porque quando você tem mamas reduzidas, você parece sempre mais magra. Exatamente. Você parece sempre maior. Se você não tem, já corre o risco de parecer maior, ou seja, os modelos já têm que ser melhores pensados. Na minha opinião, eu creio que tem que ser bem avaliado. Acho que tem que estar em comum acordo da opinião da paciente e o que o meu profissional pode indicar. Que eu creio que existem algumas desproporções hoje em dia no Brasil de colocar implantes maiores que a paciente poderia usar. Vamos dizer assim, uma paciente de 1,60 m usar um implante de 380. Não, absurdo. Isso é um pouco desproporcional e isso tem acontecido, infelizmente, dentro da nossa sociedade. É a mesma coisa quando a paciente chega e fala assim, olha, eu quero um nariz desse jeito. Exatamente. Existe muito? Existe muito, levam fotos de eu quero que ficar operaram assim, o nariz. Eu quero ficar uma Gisele. Hoje, na verdade, assim, a consulta dentro do nosso consultório, isso é uma coisa que questiona muito a gente. A gente tem que conversar muito com a paciente, fazer uma boa avaliação pré-operatória, isso é super importante. E poder expor para a paciente o que nós conseguimos fazer e não o que elas desejam. Né? Porque na verdade a cirurgia plástica aí você deve aliar essa parte estética, claro, porque faz bem e vai influir muito. Existem os limites, no né? emocional. E esses limites têm que ser respeitados, né? Exatamente, colocar a parte funcional. Porque o nariz não existe porque é bonito, né? Para ficar irritadinho, isso aqui. Existe uma harmonia. Claro, e ele tem uma parte, além da estética, funcional. Exatamente. Né? Você não pode simplesmente, eu quero ficar assim, não tem nada a ver com você. Exatamente, de acordo com o biotipo de cada pessoa, né? De raça e tudo mais. E falando em emagrecer, doutor Fernando, a lipo. Muita gente fala, vou fazer lipo, quero ser lipada, porque virou até verbo agora, né? Quero ser lipada. Quero ser lipada porque emagrece. A lipo. É um mito ou é uma verdade, essa coisa de emagrecimento? Uma boa pergunta. Isso é uma coisa que questiona muito a gente dentro do consultório. A lipoaspiração ela não é um procedimento para emagrecer. Tá? Existem preceitos que devem ser respeitados dentro da nossa sociedade de cirurgia plástica. A nossa sociedade preconiza que sejam feita a lipoaspiração até 5% a 7% do peso da paciente. Por exemplo, uma paciente que tem 60 quilos deve se lipar, fazendo uma lipoaspiração, até 3,5 litros, no máximo 4 litros de gordura e líquido que se retira, certo? Porque a gente infiltra uma quantidade de líquido e essa quantidade deve ser retirada, certo? Junto com o tecido gorduroso. A lipoescultura, como é assim chamada, ela é realizada para retirar a gordura localizada. Obviamente... O que está assim sobrando. Exatamente, porque o tecido gorduroso faz parte e é necessário por todo ser humano. Então, aquela pessoa que tem uma gordurinha localizada, ela não deve retirar tudo, tá? Então, assim, tem que ser alguns limites serem respeitados. É necessário por todo ser humano uma quantidade de gordura no organismo. Se não fosse, não estava nas dietas, ter que comer determinados alimentos energéticos, carboidrato. Exatamente. O que acontece, assim, que os nossos preceitos sendo respeitados, a graciosidade vai trazer a cintura de volta para o contorno corporal. E isso, sim, acaba reduzindo medidas, acaba no futuro, após uns 6 meses no pós-operatório, acabando de diminuir o peso corporal, que é o que a paciente às vezes quer emagrecer, mas ela vai perder uma quantidade de peso, certo? E vai voltar a ter uma cintura, de acordo com a lipoaspiração realizada no abdômen e nos flancos. Isso diminui cintura, diminui peso, tudo, mas né? ela não foi feita para emagrecer. A lipoaspiração é um procedimento realizado, que eu gosto de enfatizar, para retirada de gordura localizada e não para emagrecer.
Tem pessoas que acham que, já ouvi muita gente conversando, fiz uma lipo sei lá, semana passada, retrasada, eu não vejo a hora de fazer outra. Porque realmente a lipo não é um milagre, né? Você faz a lipo e nunca mais você engorda, nunca mais você... Não, perde tudo se você realmente não se cuidar. E a base está na tal reeducação alimentar. Exatamente. Isso é uma coisa que eu enfatizo muito na minha consulta pré-operatória, Angela, que a paciente ela tem que estar consciente que ela vai fazer um procedimento para retirar essa gordura e ela vai ter que se cuidar no pós-operatório, porque senão ela vai perder todo o trabalho realizado, todo o investimento que ela fez. Não é milagre, não é para sempre. Não, exatamente. O que vai, a lipoaspiração, vamos dizer assim, é um coadjuvante, ele vai ajudar a pessoa a voltar a ter a cintura que ela tinha antigamente, retirar aquela gordura localizada e ela vai precisar se cuidar no pós-operatório. No entanto que nas consultas pós-operatórias são bem enfatizados isso, que a pessoa deve fazer uma dieta, deve se cuidar, deve fazer a drenagem linfática para diminuir o edema no pós-operatório e isso gradativamente ela vai recuperando a cintura que ela tinha antigamente. E para fazer entre uma lipo e outra, tem um prazo mínimo? E eu acho que isso daí, fique bem atenta nisso, porque as pessoas, muita gente fala, né, como eu disse, que quer fazer uma lipo e não vê a hora de fazer outra. Então tem que ser, essas coisas, eu gostei muito quando eu conheci o Dr. Fernando, conversei com ele, exatamente por isso, por essa conscientização, por esse respeito, porque não é só pensar na parte estética, tem que pensar na saúde. Então, se a saúde emocional, a plástica faz bem para a saúde emocional, eu acho que tem que pensar também, como ele pensa, na saúde que a gente tem que ter do corpo. Não é só a boa forma, na verdade é um conjunto, é uma harmonia. E qual é o prazo mínimo que a pessoa pode ter se ela vai se descuidar e ela quiser... Certo. Na verdade é assim. Mas artista, né, na verdade. A lipoaspiração, que também... ela é proibitiva em alguns casos. Por exemplo, pacientes, isso é uma coisa que questionam muito dentro do nosso consultório. Pós-gestacional, deve-se fazer uma lipoaspiração? Não se deve fazer uma lipoaspiração logo após a gestação, porque vai ter grandes mudanças hormonais, não se deve fazer. Então ela é proibitiva. O paciente amamentando, ela vai estar amamentando no pós-operatório, ela não deve fazer, certo? E deve-se respeitar um limite. Todo ato cirúrgico que for realizado é um procedimento cirúrgico, deve ser realizado dentro de ambiente hospitalar, certo? E a lipoaspiração deve se aguardar um período, no mínimo de 1 ano após a lipoaspiração, porque até 1 ano, essa lipoaspiração, a paciente ainda vai estar sofrendo mudanças no organismo dela e vai estar sofrendo, vamos dizer assim, vai estar chegando um resultado final. O resultado final de lipoaspiração é após 6 meses, 1 ano de pós-operatório. E não 3 meses, depois 6 meses eu vou fazer uma nova lipoaspiração. Não deve ser pensado assim. A lipoaspiração deve ser feita, como eu falei e repito, coadjuvante, ajudar ao contorno corporal. A paciente tem que estar tendo uma reeducação alimentar, fazendo uma dieta, porque senão cai no, como você mesmo falou, vou a cada 6 meses fazer uma lipo, como se fosse num salão de beleza. Não é assim. A lipoaspiração, ela é excelente, ela melhora o contorno corporal, mas deve ser bem realizada de uma maneira assim que a paciente tenha consciência de que ela vai se cuidar no pós-operatório para cuidar do investimento que ela fez. Sobre as complicações, né, que nós temos aí, o senhor mencionou, falando sobre o cuidado que deve ser feito e que esse procedimento deve ser feito num hospital, deve ser feito em algum local que tenha todos os recursos que a pessoa necessita, que uma cirurgia necessita, né, que é preciso ter. Agora, as complicações, porque a sua tese, né, tese de mestrado, fala exatamente sobre isso. Complicações de lipoaspiração. Na verdade é isso, Angela, foi bom você enfatizar isso. Porque a lipoaspiração, ela deve ser realizada por um profissional, cirurgião plástico, que teve durante sua formação 11 anos. Foram 6 anos de medicina, mais 2 anos em cirurgia geral. Todo cirurgião plástico é cirurgião geral, faz os 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Além disso, é bastante tempo. No decorrer desses 11 anos, ele passa por muitas avaliações. Ele faz prova de título de cirurgia geral, prova de título em cirurgia plástica. E para se realizar um procedimento, deve-se passar, ao meu ver, no mínimo em 2 consultas. Não pela internet, consulta por e-mail, uma consulta em foco com o paciente sendo examinado, tá, o cirurgião plástico mostrando para a paciente na frente de um espelho aonde que tem a gordura localizada, aonde que se pode retirar essa gordura localizada. Em certos lugares não dá para se retirar e não se deve retirar a gordura localizada, que são locais um pouco mais difíceis de serem retirados, tá? E os riscos, como todo ato cirúrgico médico, existem, tá? Está no seu bojo um risco cirúrgico, porque é um ato cirúrgico. O que deve